Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Johnny, esse é o canal Família Quilombo e hoje eu tô aqui com o Léo One, que tem um canal homônimo. Sim, meu canal é o meu nome. Eu sou desses. Ele é o canal, o cara é o próprio canal. E o Léo fala de cultura pop, aliás, se apresenta aqui, Léo. Sim, oi gente, meu nome é Léo One, como o Johnny pronunciou certinho. Ensaiei bastante. Eu tenho um canal de cultura pop, mas eu diria que não é um canal de cultura pop, é um canal de masculinidades e educação emocional, saúde emocional, e eu uso cultura pop para poder falar desses temas que, na minha perspectiva, são bastante relevantes, principalmente para homens, né? Sentiu aí do que a gente vai falar hoje? Que bacana, Léo. Eu queria que a gente discutisse um pouco hoje aqui como a cultura pop nos influenciou enquanto homens. Influenciou no nosso amadurecimento, no nosso desenvolvimento, na nossa personalidade, no nossos... Enfim, quem a gente é hoje, né? Já que você vem trazendo isso, esse link e tal, fala pra gente como você faz isso e como essa cultura influenciou na sua vida. O meu pai, ele sempre foi um grande fã de cultura pop. Um grande fã de filmes, de séries, de quadrinhos. Então, desde que eu me dou como gente, eu consumo esses produtos. Então, isso moldou totalmente a minha identidade, totalmente a pessoa que eu deveria ser. Então, aquelas histórias que eu lia, são os nossos mitos, né? Eu acredito, tipo, que, sei lá, os gregos lá atrás, eles tinham os mitos deles, dos deuses. Os nossos mitos, hoje em dia, eu acredito que é a cultura pop, tipo, né? Tipo, os Vingadores, as histórias épicas dos heróis dos Vingadores, ensina pras crianças quem elas devem ser, certo? Quem é um herói, quem é um vilão, quem é o certo, quem é o errado. Exato. E isso leva a muitas coisas, assim. Então, e o meu pai, ele era um cara que, assim, o grande ídolo dele ainda é o Spock do Star Trek. Não sei se você assistiu Star Trek. É o Spock. Ah, eu não consigo. Eu treinei muito a minha vida inteira. Aí, o cara é uma ninja, meu. Ah lá, ó. Então, tanto que o nome do ator é Leonard, né? Leonard Nimoy. Por isso que meu pai me chamou de Leonardo, né? Léo de Leonardo. E pra quem conhece a série e tal, do Star Trek, o Spock, ele é um cara super lógico. Ele era... racional. Super racional. Ele, tipo, as emoções é um inimigo, as emoções é o que vai fazer a gente morrer numa situação ali. Então, assim, esse era o ídolo do meu pai. É uma coisa que a cultura pop e os nossos pais ensinam muito para nós homens, assim, de que a lógica é o que vai fazer a gente crescer, né? E os sentimentos é uma coisa que a gente tem que reprimir. Sentimento é coisa de mulher. Ser racional é coisa nossa, né? O racional, a força, Sim. O bruto. E a criação que eu tive, não só na minha casa, mas dos amigos e tal, reproduziam muito esse tipo de pensamento. De que um homem é o cara que não vai ter os sentimentos, ele vai ser o racional e ele vai demonstrar força através da força do poder físico dele, né? Então, eu acredito que a cultura pop ensinou muito pra mim isso. Mas eu nunca fui assim. Eu acredito que você também não, assim. Eu vejo como você não é assim. Tipo, eu sempre fui muito sensível, eu sempre fui muito empático mesmo, né? E eu achava que tinha alguma coisa errada comigo, assim. Por muito tempo eu achei isso. Principalmente porque uma coisa que eu amava tanto, né? Os filmes, as séries, os quadrinhos, diziam o contrário. É uma relação meio abusiva até, sabe? Tipo, eu amo o negócio. Você tinha um relacionamento abusivo com a cultura pop. Eu acho que eu posso dizer que todos os homens, de certa forma, têm. Sim. Tipo, eu amo, sei lá, esses personagens, Superman, Batman, Homem-Aranha. Eu adoro super-heróis, né? Então, eu adoro esses personagens, mas esses personagens me ensinaram uma masculinidade que não é exatamente quem eu sou. Então, assim, eu acredito que é bem isso. Eu tenho uma relação abusiva com a cultura pop. Eu acho que o grande problema, uma grande falha na formação, que é exatamente tudo que a gente consome de cultura pop. E aí eu posso falar, eu vou até fazer um outro adendo, a gente mais se aprofundar isso, inclusive em pornografia. Eu tava vendo outro dia, lendo uma matéria, que vários problemas de ordem sexual do homem hoje, a forma que o sexo foi apresentado a ele, o primeiro contato foi a pornografia. Sim. Que é aquela coisa onde ele corre atrás daquilo, daquela performance, daquela forma, que é totalmente irreal. E ainda mais agora que pornografia é disponível, né? Se você pegar as crianças acessam cada vez mais cedo, né? Então, são coisas que são trazidas pra gente, né? A gente não ensaiou isso me veio agora, né? Tá até a gente não pensou nisso, mas que também constrói a forma de existir no mundo de pelo menos 99% dos homens, né? E a pornografia, como é apresentada pra gente, tem um viés super de dominação das mulheres. Sim, né? Sim. De dominação e de ter aquela performance perfeita, né? Com certeza. Ter que ter pau grande,
sei lá. Sim, e a performance, o desempenho sexual e não, isso não existe. E isso traz traumas, isso traz frustrações, porque assim, dificilmente você vai alcançar, pelo menos durante a vida, no decorrer da vida, talvez na juventude, sei lá, aquela performance, aquela forma. O caminho é cada vez mais distante disso. E quando a gente busca, e hoje eu tenho buscado isso, pensar, olhar pra si, olhar pra sua parceira e viver uma coisa mais íntima, mais intimidade do que, sabe, uma sexualidade mais íntima e tal, é um caminho contrário de tudo que a gente aprendeu. E isso é incutido, porque assim, seu pai não te ensina, sua mãe não te ensina, e aí você aprende com a pornografia diretamente. Exatamente. Como a gente não é ensinado a falar dos nossos sentimentos, a falar das nossas vulnerabilidades, a gente introjeta essa coisa da pornografia e você sente essa pressão pra performar, mas você não divide com os outros a dor de não conseguir. Tipo, não, se você não conseguir, nossa! Eu não consigo saber. A gente não tá ensinado a falar isso com seu amigo. É mais tipo, peguei aquela. Peguei aquela, fiz acontecer. A virilidade, aquela coisa bruta. Você tem essa coisa da competição com e você não pode ser empático, você não pode chegar e falar, puta, não. E o outro ser empático, fala, pô, mano, então beleza, vamos trocar ideia, vamos. Né? Como mais costumeiramente as mulheres são educadas pra fazer, ou pelo menos conseguem fazer de uma forma. Os caras estão anos-luz na nossa frente quando se fala em falar de sentimentos, né? Então. É louco como tá tudo ligado mesmo. Tudo ligado. É muito louco. Tipo, a cultura pop ensina pros homens que eles têm que agir de uma forma. A mesma cultura pop ensinou pras mulheres que, peraí, você pode falar de sentimento, né? E aí nós não falamos. E aí a gente consome a pornografia e a gente não consegue dividir e aí sente essa pressão. Enquanto as mulheres. Tem que estar tudo recatado ali e tal, mas consegue dividir o sentimento. É ensinada a coisa machista de que mulher fala de sentimento. Nossa, é incrível como tudo, como você falou, tem um link, né? Os filmes trazem, os quadrinhos trazem do cara viril, do cara inteligente, do cara estratégico, do cara perfeito, né? Até os músculos, os desenhos, tudo no geral, né? Salvo algumas exceções, é tudo muito perfeito, tudo muito desenhado, né? O contrário do que é humano, né? Do que é a gente. E quanto mais a gente busca isso, mais a gente se atropela na nossa masculinidade, né? Não, eu ia complementar falando, tipo, eu tenho lido bastante sobre isso, né? De como, tipo, as narrativas que são contadas para nós, tanto narrativas reais de história, de livros de histórias, mas as narrativas também, tipo, de filmes, séries, assim, são todas narrativas que exaltam a dominação. E, tipo, a masculinidade de quem você deve ser nessa sociedade patriarcal é construída em cima da dominação. Dominação do quê? Qualquer coisa mais fraca. Mulheres entram nisso. Homens mais fracos entram nisso. Então, tipo, a narrativa, pegar, sei lá, Vingadores mesmo, qualquer filme assim, é uma história de dominação. Tipo, você tem um vilão que quer dominar e você domina ele de volta. Não é uma narrativa de empatia, de, tipo, entender o outro, de compreender. Sabe, tipo... Eu tô imaginando a cena aqui, eu tô imaginando a cena do filme aqui. Tem algumas animações, alguns filmes que tratam disso. Não sei se você conhece o Steven Universo. Steven Universo, eu já vi algumas coisinhas. Que é uma das pouquíssimas, assim, narrativas que é uma história que é de aventura, mas o herói, ele não triunfa pela dominação, tipo, dominando o vilão. Ele triunfa... Ele triunfa, tipo, pelo amor, assim, sabe? Ele triunfa pela vida, ele luta pela vida e não pela morte. Olha. E todas as narrativas que a gente tem na cultura pop, né? São essas narrativas. Tudo que é registrado nos livros de história são narrativas de dominação, de pessoas que exaltam o poder e o poder através da dominação. Mas e o poder através sendo... Né? Eu me sinto brega falando isso, mas tipo, e o poder através do amor, sabe? Não, é muito louco que eu me sinto brega. brega. Não, exatamente, não é brega. Mas a gente é tão educado a... Não, isso aí é coisa que eu me sinto brega. Você quer um eu não quero eu tô me esforçando pra não me sentir brega. Porque não é brega, sabe? Triunfar através do amor, sabe? Tipo, é uma coisa muito bonita, sabe? Eu fiquei pensando aqui, por exemplo, você pegar Vingadores, os Vingadores chegando, sei lá, o Capitão América, o Homem de Ferro, o Hulk chegando no Thanos e fala, pô, mano, vem cá, vamos conversar, o que tá acontecendo? Não, vem cá, não precisa de tudo isso, vamos conversar aqui. O que aconteceu? Seu pai não te deu atenção? Eu também não. Esse falou isso. Cara, eu sou mais fodido. Vamos trocar ideia, dá um abraço aqui, cara. Exatamente. Vamos trocar ideia, vamos resolver isso. É muito louco isso. Eles se conectam, os personagens se conectam pela dor
sabe? Dor física, assim, pela morte, não pela, sabe, por laços emocionais, assim, tipo, parece que a intimidade é construída pela violência mesmo. No primeiro Os Vingadores, os 3 heróis principais, que é o Capitão América, o Thor e o Homem de Ferro, eles se conectam pela violência. Não sei se você lembra do filme. Eles se conectam, tipo, eles estão meio que brigando um com o outro, Entendi. eles tretam, e aí depois eles meio que se entendem, assim, ou seja, o primeiro contato que eles têm é através da violência. Tipo, nós homens, a gente é muito estimulado a sentir, e aí a gente sente, só que o que a gente pode sentir é só raiva, e aí essa raiva vira violência. É muito... Mesmo que não seja uma violência física, é uma hostilidade, né? Hostilidade, Quando chega um... É porque assim, eu acredito que a gente sente muita coisa, toda hora a gente tá sentindo nós homens, mas a gente guarda tudo isso, guarda. Sim. E a gente não consegue falar sobre isso, e a gente fica frustrado que a gente não fala disso, e por ficar frustrado assim, isso aí só sai pela raiva, e a raiva vira violência. É muito louco. E que é o sentimento que a gente está autorizado a expressar, né? Exato. É a raiva, a violência, nunca a tristeza, o choro. Poderia ser pelo choro, Poderia, sim. né? Que seria muito mais... Só que a gente não está autorizado. Exato. Né? Mas você, Léo, você que é um cara que foi criado nesse meio da cultura pop, os filmes que eu assistia a sessão da tarde, né? Então eu não tinha muito quadrinhos, eu não tinha costume de ler, né? Eu não cresci num ambiente letrado, Sim. né? Então, agora você cresceu nesse mundo da cultura pop, quadrinhos, filmes, essa coisa tua, séries. E como você faz, o seu caminho, primeiro você, Léo, pra caminhar na contramão disso, como que foi esse processo para criar um meio de divulgar isso através das mídias, através da internet? Sim. Eu acho que a cultura pop cria naturalmente muitos fãs. Fã de quadrinhos, aí fã de filmes, tem os super-heróis, tem os animes, e cria-se um fandom muito grande. E essas pessoas, às vezes, elas não percebem que os seus heróis têm defeitos e eles devem ser questionados. Eu acho que esse que é o grande problema, às vezes, com esses heróis que são apresentados pra gente, que a gente talvez não ensinam a gente a questionar eles, a gente só ama e não percebe. Perfeitos. E eles são perfeitos e eu tenho que ser aquilo, quando na verdade eles devem ser questionados porque eles são um reflexo do seu tempo, e os tempos mudam. Eu gosto de acreditar que os tempos mudam pra melhor, sabe? E a gente... Embora ultimamente tenha. Mas assim, eu gosto de acreditar que são coisas assim, mas a gente tá caminhando pra um... Eu gosto. Pro melhor. É melhor pensar assim. Então assim, eu acho que o grande problema é que muitas pessoas não conseguem questionar. Ou se eles questionarem isso, talvez venha medo junto. Tipo, não, peraí, eu construí a minha identidade em função desses mitos de heróis aqui, e aí se eu questionar isso, talvez a minha estrutura fique falha, então eu sinto medo, então eu prefiro não. Tá tudo certo, tudo bem o Batman bater em todo mundo, ele tá certíssimo em fazer isso, ele deve usar o dinheiro dele pra isso mesmo, sabe? Então assim, você não questiona. E a minha jornada no YouTube, né, minha carreira profissional que eu tô construindo em cima disso, assim, tá sendo bastante de questionar esses heróis. Tipo, pegar imagina o Batman na terapia, é uma imagem que você não consegue imaginar, sabe? Nossa, que incrível. Imagina ele sentado lá na terapia, chorando, imagina o James Bond ali chorando. Pô, essa imagem é muito esquisita, causa um estranhamento, né? Porque a gente não tá acostumado a ver personagens que na nossa cabeça são fortes, né? Fortes, e que numa situação que na nossa cabeça também, do que a gente foi educado, é uma situação fraca. Que demonstra fraqueza. Demonstra vulnerabilidade, demonstra fraqueza. Então é muito esquisito, né? Por isso que eu acho que é muito importante a gente questionar realmente o que a gente considera ser forte, o que a gente considera ser fraco, porque a cultura pop ensina pra gente, né, o que é forte e o que é fraco, e realmente falar, não, peraí, eu não sou desse jeito, eu não quero ser desse jeito, eu acredito que eu posso ter mais força se eu talvez ser mais empático, se eu agir de outra forma, e será que tudo bem? Eu acho que tudo bem. E aí eu vou fazer um desafio aqui, não sei se existe, mas você consegue, dentro do que você conhece, dentro do que você já viu aí de cultura pop, você consegue indicar algum filme, quadrinhos, alguma coisa que já consegue caminhar mais nesse sentido de ser empático, sabe, de uma narrativa diferente de masculinidade? Sim, pra mim o exemplo perfeito que eu falei já, inclusive, é o Steven Universe. Você falou de Steven Universe. Que é uma narrativa assim, pra quem não conhece, né, é um menino que ele é tipo, ele tem que salvar o universo, só que ele usa realmente do amor pra salvar o universo. Tipo, ele tem um poder que, assim, se você tá ferido, ele te dá um beijo e ele te cura. Tipo, a arma dele é um escudo, sabe? Então tudo assim remete à defesa,
Tipo, ele defende, ele não ataca, né? Tudo remete ao amor, remete à empatia, à gentileza. Ele salva o universo através da gentileza e não através da dominação. Diferente de muitos outros filmes, tipo Star Wars é através da dominação. Steven Universo é através da gentileza que ele salva o universo. Isso é muito legal. Muito bacana. Tipo, é uma animação que, assim, eu queria ter visto quando eu era criança. Eu acho que eu teria tido um outro modelo de o que significa ser um homem, pra mim, né? Bom, outro exemplo de animação que eu tenho é a animação Avatar. Avatar, que você fala dos elementos, do... Dos elementos. Essa animação é uma animação muito boa de... O Aang e tal. O Aang, exatamente. Isso é maravilhoso. Então é muito legal porque o Aang, ele é eu tô fazendo uma série de vídeos no meu canal só disso, assim, de tipo, analisando o Avatar através da perspectiva de gentileza, de amor, assim. Porque é um mundo em guerra, né? O Avatar conta a história de um mundo que tá em guerra. E o Aang, o dilema dele é exatamente esse. Como ele salva esse mundo? Será que ele vai ter que se valer da violência? Nem sei se você lembra, assim, dos detalhes, mas ele tem vários dilemas, tipo, ele se questiona do que ele tá fazendo, se ele deve mesmo... Sim. Inclusive, quando ele encontra o vilão, ele age de forma surpreendente, que eu não vou contar pra vocês. Exatamente. O vilão tem o Zuko, no caso, né, ele tem uma história super, assim, interessantíssima de como ele vai de um modelo de masculinidade pra outro. Inclusive, ele é vilão por conta do modelo de masculinidade que é imposto a ele, né? Exato. Eu lembro que tem um diálogo nessa série, inclusive, que ele tem com o pai dele, o Zuko, né, tem com o pai dele, que ele chega e fala: eu percebi agora que a gente tem que criar uma sociedade que é baseada no amor, na gentileza. Ele fala isso. É bem interessante. É muito bacana. Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu assisti as Coaquinhas. E foi muito legal, bacana. Vai ter uma série do Netflix agora com atores reais. Espero que seja legal. Eu tenho um exemplo que, assim, ele fala muito de um modelo diferente de paternidade. No modelo que eu acredito e tal, que é um filme com Will Smith, que é A Procura da Felicidade. Sim. Onde ele faz de tudo. Tem alguns questionamentos a respeito de algumas atitudes, mas no geral é um cara que faz de tudo e busca vários meios para estar com o filho dele, para poder fazer esse filho dele passar por uma situação ruim da melhor forma possível, né? Então, mas ele tá ali o tempo todo demonstrando a fragilidade também, né? Então é um filme muito bacana, assim. Eu acho que ele tem problemas, como acho que boa parte dos filmes vai ter, só que ele tem uma mensagem muito, muito bacana que vai no caminho contrário principalmente do que se espera de um homem negro para ser pai, né? Da paternidade de um homem negro, consequentemente da masculinidade também, né? Aí a gente tá falando aqui de masculinidade moldada a partir de referências da cultura pop, mas também é moldada a partir da nossa referência paterna, né? Ou dessa não referência. Com certeza. Né? Então, eu gosto muito desse filme, nesse sentido. Legal. Eu preciso reassistir esse filme. Eu vi quando... Acho que eu tava no colegial. Nossa, ele tava no colegial. Eu já era velho já. Um filme que ele não fala necessariamente sobre masculinidade, mas eu acho que ali o personagem tem que rever muito a masculinidade dele para poder se propor ao trabalho que ele fez. É o filme Os Intocáveis. Sei, que tem um personagem que é cadeirante. Isso, mas eu tô falando do personagem que faz o cuidador. Eu não lembro, eu vi há muito tempo. É assim, é um personagem, tem um cara que é milionário e é cadeirante e ele faz uma seleção pra escolher uma pessoa pra que vai ser o cuidador dele. E aí vai aquela fila e tal, e um monte de gente e tal, é um bom emprego e tal. E tem um cara que vai lá, ele saiu da prisão e ele só quer um visto lá do cara que ele procurou emprego pra ele poder receber um seguro lá. Pra ele poder receber, tem direito, só isso, que ele procurou emprego, não conseguiu e ele tem direito, só isso. Só que quando o cara olha pra ele e fala, é esse que eu quero. É um filme francês, né? É um homem negro, todo malandro e tal. E aí o cara ele faz um desafio pra ele. Fala, ó, fica 2 semanas aqui e se você não gostar, se não der certo, você vai embora e já era. Legal. Porque ele via aquele cara, que aquele cara ia tratá-lo como um gênio, sem pena, sem dó. Né? Mas os dois acabam estabelecendo uma relação ali de amizade, de afeto, que também não é bem visto para homens, né? Então é muito bacana como se dá a história, se dá essa relação e é baseado em fatos reais, né? Esse filme. E eu acho um filme muito bom. Ele não trata diretamente o assunto, mas é um cara aprendendo a gentileza, né? Aprendendo sim. O afeto. Eu achei incrível esse filme. É um dos melhores filmes que eu assisti na vida, assim. O roteiro, né, a história. Sim, eu gosto muito também. Eu gosto muito desse Eu lembro filme. que eu gostei muito. Teve a versão americana, né? Eu não vi. Eu também não vi. Que é com o cara do Breaking Bad, lá, o Bryan Cranston, e como é o nome dele? Aquele que é bem baixinho.
Kevin Hart. Não conheço. Kevin Hart. Eu sou péssimo em nome de ator, gente. Eu sou péssimo. Ele tá falando aqui, eu não sei quem Mas é. falam que é meio ruim o americano, a versão americana. Eu nunca vi. Eu assisti a versão francesa e eu achei incrível. Tem um filme que é de paternidade, que é muito assim, é bem pesado em alguns momentos, que não é um exemplo bom de masculinidade, mas exatamente faz você questionar muita coisa, assim, que a história é um filme japonês, que é um cineasta japonês que eu gosto muito, que é o Koreeda, que ele fala bastante sobre a ausência emocional de um pai na vida do filho. A ponto de ele, tipo assim, é um cara, ele é casado e ele tem um filho. E ele cuida do filho até o filho ter, acho que tem uns 8 anos, assim. E assim, ele não se dá muito bem com o filho, tem algumas coisas estranhas, ele tenta brincar com o filho, ele não se adequa a um padrão que ele tinha na cabeça dele e tal. E aí ele descobre que o filho dele foi trocado quando ele era criança por outro menino na maternidade. E aí você pensa, tipo, ok, às vezes ele vai querer conhecer o outro filho e tal. Ele quer trocar de filho. Ele decide tipo, entrar na justiça pra trocar de filho, porque aquele filho não se adequava aos padrões que ele queria. E aí ele encontrou um motivo. E aí ele consegue trocar, assim, e é uma coisa louca, assim, de tipo, como aí mostra a visão do menino, ele não entendendo o que tá acontecendo, dos dois meninos, né? E aí esse pai, ele começa aos poucos a sentir falta do outro, bem emocionante, assim. E é um pai que ele não tem uma mudança no final, mas ele tem mais uma coisa de tipo, ele começa a sentir. Parece que o pai, ele não sente. Eu acho que esse é um exemplo de paternidade bem assim, extrapolado, talvez, pra gente poder, sei lá, pensar sobre nós mesmos, assim. Ele não sente o pai e ele começa a sentir algum afeto pelo filho depois que ele trocou de filho. É bem louco é bem legal esse filme. Eu esqueci o nome do filme. Pais e Filhos. Chama Pais e Filhos. Pais e Filhos. Legal. Bacana. Eu te dei um anti-exemplo. Eu queria te dar um exemplo. Mas que serve também. É que é um anti-exemplo, tipo, é uma crítica, né? Mas eu acho que contemplou. Tem bastante coisa. Você deu uns exemplos bons. Tá tranquilo. Mas os meus exemplos pra mostrar pras crianças, assim, pra meninos, se eu tivesse um filho, eu botaria Steven Universo e Avatar pra ele ver, principalmente Steven Universo. Nossa, Steven Universo realmente, tipo, é uma coisa muito louca de como ele ensina, inclusive, a nossa relação com o gênero, tipo, tem personagens LGBT. Vou dar mais atenção, eu vou dar mais atenção pra esse. Eu recomendo bastante. Pra esse desenho. Acho que você ia curtir também. Eu lembro vagamente de alguns personagens, tem uma mulher negra, tem alguns personagens assim, eu não sei o enredo, mas eu lembro de alguns personagens, eu vou prestar mais atenção nisso. Então, e aí a gente falou disso tudo, deu exemplo, você falou, né, como essa cultura pop nos influencia e tudo, mas pra ser direto ali, ó, olha na câmera, dá o papo reto assim, o que é cultura pop pra você, como você vê, como você acredita que seja a melhor forma de se ver essa cultura pop que tá aí, tá chovendo no nosso telhado o tempo todo, e tá aí. Sim. Eu enxergo que assim, filmes, séries, quadrinhos, hoje em dia são como espelhos pra gente. É um espelho de quem nós somos. A gente olha e a gente se vê, mas ao mesmo tempo, esse espelho também diz pra gente quem a gente deve ser. Por mais que você não perceba que é isso que tá acontecendo, isso rola o tempo todo, assim, e influencia e assim, é só você ver a Comic Con no Brasil. A Comic Con no Brasil é a maior Comic Con do mundo, assim. Então, tipo, as pessoas, elas se movem pra esse tipo de coisa. Elas querem essas histórias, elas se influenciam por essas histórias, molda a identidade delas. Então é muito importante a gente ver como que essa identidade está sendo moldada, se está sendo inclusiva, se ela está contemplando outras vivências, ou é só uma vivência, ou é só um ideal de como a pessoa deve ser, se ela está reproduzindo papéis de gênero que, sabe, tipo, tão cristalizados e que não é bom para muita gente, só para um pequeno grupo. Então eu acho que é muito importante a gente perceber como cultura pop não é só ficção. Eu ouço muito isso, tipo, não é ficção, você está falando de um personagem ficcional num mundo ficcional, tipo, não é só ficção, é muito mais do que isso. Talvez mesmo se você não assiste esses filmes, essas séries, de alguma forma te influenciou, porque influencia muitas pessoas ao redor, sabe? Às vezes você nem percebeu que aquilo, você tem uma coisa sua que você é desse jeito por causa daquilo, então assim, permeia a nossa cultura humana hoje em dia, e eu acho que é muito importante nós questionarmos isso. Eu acho que é necessário. E aí realmente criar uma relação com essa cultura pop, com esse universo ficcional que não é abusivo, que não é baseado em como uma relação que ele dita pra você quem você deve ser e você reage e você tem que se enquadrar numa caixinha, mas uma relação de realmente gentileza, de amor. Eu acho que tem que mudar, de empatia, tem que mudar a forma que a gente se relaciona com a cultura pop, sabe? Tipo, é ok você questionar algumas coisas, é ok você desafiar os seus ídolos, e eu acho que é muito saudável, você cresce muito com isso. Então, assim, eu amo cultura pop, eu amo esses heróis que influenciaram a minha vida, mas eu acho que é muito importante eu todo dia questionar eles e eu crescer junto com eles.
Muito bacana. Fica aí a dica, fica aí as dicas, né, Espero que não tenha viajado muito. Não, mas é isso, cada um. A gente tá sempre viajando aqui, né? A gente faz nossas viagens, faz sentido para algumas pessoas, para outras nem tanto, e a gente segue aí, né? Embarca quem achar que faz sentido. Sim. Então, Léo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Né? Foi um prazer muito grande. Dandara chegou ali, ó, saiu. Dandara tá de pijama, que hoje a escola foi dia de pijama. Ah, olha só. Aqui chegando. Aqui é assim, a gente tá encerrando com as crianças. É real o negócio. São futuros. Tá dentro da casinha lá do lado do aquário. Vai lá. Então é um prazer te ter aqui. Fala suas redes. Agradeço. Sim, é só me procurar o meu nome na internet, que é Léo HWAN. Já achou? É melhor ir pela busca, porque cada rede tá com um nome diferente. Não tá Leonardo. Não é Raul, não é Juan. É Juan. Juan, isso. Exato. Léo. One. Então, valeu, Léo. Eu que agradeço. Obrigado. Eu que agradeço. Foi muito bom ter você aqui. Foi um prazer. E tem um vídeo no meu canal também. A gente tem um vídeo no canal dele falando também sobre um monte de coisa bacana. Eu vou deixar aqui o card, né? Vai ficar aqui em algum lugar. Você clica para ir lá. E é isso. Muito obrigado. Fez algum sentido para você? Dá um like, compartilha. Comenta aqui embaixo como que é, como te influencia a cultura pop. Se você já pensou nisso, se não pensou, se vai pensar a partir de agora. O que seus filhos consomem, o que você consome, né? Se faz sentido pra você tudo isso que a gente discutiu aqui, comenta aqui com a gente, vamos trocar e vamos enriquecer aí esse assunto. É isso, muito obrigado, tchauzinho e até o... Tchauzinho, nossa, eu não vou falar tchauzinho. Só faz esse final. Tchauzinho. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigado.